Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre desigualdades e outros problemas no mundo não desenvolvido. Sim, meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar para vocês mais esse conteúdo dessa ciência linda que é a Geografia. Bom, vamos trabalhar agora sobre desigualdades. Afinal, a globalização, ela traz de maneira inteira, integral, todos os países num ritmo de desenvolvimento? Infelizmente não. Nesse sentido, nós vamos ter níveis de desenvolvimento tecnológico, científico, obviamente naqueles países considerados centrais, daqueles que detêm a técnica nessa divisão atual internacional do trabalho. Se a gente levar em consideração, os países desenvolvidos são aqueles que vão desenvolver as técnicas e vão criar níveis de dependência aos países não desenvolvidos. Assim, toda essa dependência econômica, social, tecnológica, acaba sendo cada vez mais complicada, cada vez mais distante. Nós temos diversas situações em que os países pobres acabam ficando cada dia mais pobres em decorrência desse processo de globalização, enquanto os países ricos continuam ficando cada vez mais ricos, mais desenvolvidos. Dá uma olhadinha aqui. Há uma grande disparidade econômica, tecnológica e social entre os países do planeta. Ao longo do tempo, o processo da globalização tem contribuído de maneira direta para o aumento em massa da pobreza, excluindo um número cada vez mais de pessoas, cada vez maior de pessoas. Muitos habitantes do mundo estão cada vez mais entrando em níveis de pobreza. E tudo isso se revela justamente nessa guerra insana de mercado, onde determinados grupos econômicos acabam atingindo lugares até então não atingidos e tirando do páreo econômico diversas pessoas que até então utilizavam de maneira mais tranquila, menos tecnológica, o seu pão de cada dia. Isso nós podemos entender de diversas maneiras. Desde a concentração de terras nos espaços rurais, quando uma grande empresa, um grande latifundiário, uma grande corporação agrícola entra naquele espaço e faz uma concorrência desleal com os pequenos produtores, que não vão ter outra alternativa senão arrendar essas terras a essa grande empresa e promover aquilo que chamamos de êxodo rural, ou mesmo buscar as novas fronteiras agropecuárias nos seus países. Também nós temos outros problemas relacionados às questões urbanas, quando pequenas empresas acabam sendo engolidas por grandes corporações também, não conseguindo ter uma concorrência direta, pois, claro, essas grandes empresas, elas buscam justamente o chamado oligopólio, que é o controle da maior parte do setor econômico. E isso tudo acaba se revelando justamente em desigualdades sociais. Esses problemas de desigualdades, óbvio, vão cada vez mais gerar fome, desnutrição e diversos outros problemas sociais. Apesar do crescimento mundial da produção, o mesmo não acontece com o consumo. Todo mundo acaba gerando uma produtividade constante, mas o consumo ele não está da mesma maneira seguindo esse protocolo, uma vez que esse cresce somente em países desenvolvidos ou em populações elitizadas de países subdesenvolvidos ou mesmo em desenvolvimento, ou seja, em uma restrita parcela dos habitantes do planeta. Ou seja, a globalização de fato, ela não atinge a todos. Ela vai atingir somente a parcela da população do qual pode contribuir para esse ciclo econômico, que é a parcela que tem dinheiro. A preocupação da globalização como ela é realmente, acaba sendo uma globalização perversa, onde exclui grande parte da sociedade do qual não pode contribuir de alguma maneira para esse sistema econômico. Assim, então, podemos perceber que o grupo de países mais ricos do mundo detém juntos aproximadamente 25% da população mundial, porém, são responsáveis por cerca de
80% dos recursos extraídos da natureza e, consequentemente, são eles os principais responsáveis para o desenvolvimento de toda a riqueza em que o mundo está acontecendo, transformando então essa situação de grande exclusão mundial. Um economista italiano chamado Corrado Gini acabou ao longo de suas pesquisas desenvolvendo uma técnica para se perceber níveis de desigualdades de rendas nos países. E com isso criou o que hoje é chamado de coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini, então, ele é um esquema de um ranking para definir como esses países estão organizados na sua distribuição de renda. Diversos países, como o Brasil, que tem uma das maiores economias do mundo, estão conhecidos como um dos países mais desiguais do planeta. E tudo isso devido à concentração de terras, à concentração das empresas. Muitas pessoas estão fora desse cenário de consumo, de aproveitamento da riqueza constituída nos seus países, e isso gera diversas disparidades. Dá uma olhadinha nesse desenho, pessoal. Diversas pessoas tendo um peso menor na economia do que uma única pessoa segurando o dinheiro. Cada vez mais a concentração de renda, cada vez mais a concentração de terras dentro de um sistema global vai gerar mais problemas para a sociedade. Justiça social para todos seria o melhor para manter a paz e a harmonia entre as nações. Vamos fazer o seguinte, eu vou sair de cena, eu vou deixar vocês aqui com um quadro para você dar aquele print maneiro para tirar aquela foto e mandar bem nos estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!